Olá, eu me chamo Norton, sou um pai de família católico e durante aproximadamente 3 anos eu fui aluno do ICLS. Eu conheci o ICLS quando eu estava iniciando a minha conversão. Eu achei que seria um bom lugar para me aprimorar, tanto espiritualmente quanto intelectualmente, e demorou, quase 3 anos aí para descobrir que estava enganado. Da falsidade e do erro, ninguém pode tirar nada de bom, ninguém pode se aprimorar em cima do erro, em cima da falsidade. Então, por que isso acontece? Por que aquelas pessoas que têm a possibilidade, têm até o desejo, como era o meu caso, de serem bons católicos, caírem no ICLS e acabarem permanecendo por lá tanto tempo? A meu ver, isso acontece porque, sobretudo depois do Concílio Vaticano II, as pessoas acreditaram na ideia de que existe um conhecimento sobre a vida humana que não está contido na Igreja Católica. Então elas, querendo responder aquelas perguntas, por que eu existo, qual o meu fim nessa terra, etc., elas não vão olhar para aquilo que foi ensinado pela Igreja Católica, para o tesouro da Igreja Católica, mas elas vão olhar para outras religiões, baseadas numa falsa ideia de que talvez por uma maior antiguidade elas teriam uma sabedoria maior, ou talvez por conta daquilo que eles veem, aquela aparência de virtude que eles veem na sua arquitetura, nas suas artes, etc. Eles vão achar que aí vai ter algum valor que não existe na Igreja Católica. Às vezes até para se tornar um católico melhor, para ver a confusão que pode existir na cabeça das pessoas, assim como existiu na minha. Então, ao meu ver, é assim que essas pessoas que têm um interesse genuíno em se tornarem bons católicos acabam caindo no ICLS. Porque o ICLS ele se propõe a reunir a nata do que seria a sabedoria dessas falsas religiões e passar para cada qual, sem que esse indivíduo saia da sua religião, ou seja, ele vai permanecer católico, mas ele vai aprender aquilo que existe de bom também nas outras religiões. Isso é uma falsidade, já vou demonstrar isso. Mas basicamente essa é a ideia. E isso é completamente falso. Então, para um católico, é impossível que ele siga os ensinamentos do ICLS sem perder a sua fé. É impossível, porque são ensinamentos heréticos. Então, se ele adere a esses ensinamentos, ele se torna ele também um herege e, por consequência, ele cai fora da igreja. Ele está fora do corpo místico da igreja pelo pecado de heresia. Então, deveria ser fácil para um católico enxergar essas coisas, Eu não precisaria estar falando isso aqui. Mas, dado o nível de ignorância que nós vivemos hoje, sobretudo o nível de ignorância da doutrina católica, então é fácil e necessário esse tipo de apelo, Então, eu vou demonstrar aqui alguns pontos nos quais o ICLS se coloca frontalmente contra a doutrina da Igreja Católica. São ensinamentos verdadeiramente heréticos, Me desculpem os meus erros aqui, a simplicidade, mas sou apenas um leigo. Então, eu vou tentar justamente explicar isso de forma mais simples possível, para que seja de fácil acesso a todos. E se houver alguma dúvida, deixe nos comentários aí que eu tentarei responder da melhor forma possível. Então, os principais erros são, o primeiro e o mais grave de todos, afirmar que existem múltiplas religiões. Isso é um erro gravíssimo. Eu já vou explicar por quê. Existem santos nas outras religiões. O que eles ensinam, isso é falso. Existe uma sabedoria espiritual nas falsas religiões. É falso também, eu já demonstro. E também existe uma astrologia cristã. É outra falsidade que eles ensinam. Quem participa, quem é aluno do CLS sabe muito bem. Então vamos pegar ponto por ponto aqui. Então, eles afirmam que existem múltiplas religiões, que todo mundo pode se salvar aí, seguindo cada qual a sua religião, desde que cumpra bem a sua religião, desde que cumpra tal e qual a tradição da sua religião ensina. Seja um bom praticante da sua religião, o budista na sua religião, o
o maometano na sua religião, o católico na sua religião, e assim por diante. Né? Então, isso é falso, é completamente falso. Isso é doutrina da Igreja Católica. Quem ensina o contrário disso, ou seja, que só existe uma e única verdadeira religião. Portanto, só existe uma religião. Né? Aquilo que é falso não pode ser chamado de religião. Então, todas as outras religiões que não a religião católica, apostólica romana, são religiões falsas, criadas pelo demônio com o intuito de desviar as almas da única e verdadeira fé, tá bom? Então, só para ter uma visão rápida aqui, para quem talvez isso aqui seja novo, Deus nos deu a fé, né, na fé no Messias, na salvação por Jesus Cristo, desde Adão e Eva. Então, quando ele castigou Adão e Eva, tirando eles do paraíso, ele disse, não, eu vou mandar para vocês um Salvador, eu vou mandar para vocês o Messias, vocês guardem aqui esses preceitos para que possam ser salvos em virtude desse Messias, de Jesus Cristo. Isso foi passado de geração em geração, essa fé foi guardada porque alguns, né, foram seduzidos por essas falsas doutrinas, né, que o demônio inventou, né, e esses desvios se dão sobretudo porque o homem, a partir do momento que ele se afasta de Deus, que ele se afasta da verdadeira fé, ele quer encontrar uma muleta psicológica, uma muleta para sua consciência, para acreditar que na verdade ele está fazendo o que é bom, sim, né, porque o homem ele tem toda a vontade, ela tem essa inclinação, ele quer o bem, ele quer estar certo, ao menos ele quer estar certo. Né? E é por isso que o homem vai buscar essas falsas doutrinas. Né? E vai ser seduzido, então, pelo demônio. Né? Isso aconteceu desde os primeiros tempos, ao ponto de que chegou um momento que só Noé tinha a verdadeira fé. Né? Enfim, então os judeus do Antigo Testamento, eles tinham a verdadeira fé, ao menos foi ensinado, foi passado para eles a verdadeira fé. E que é a mesma fé que foi legada à Igreja Católica. Né? Só que ela foi esclarecida, ela foi colocada assim de uma maneira claríssima, brilhante, radiante, vamos dizer assim, com o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então ali, qualquer espaço que se tinha para o erro, você não pode mais haver. Então Jesus Cristo vai abolir o divórcio, vai fazer várias coisas, porque que poderiam talvez se entender como inovações, mas que na verdade não são inovações, são coisas que já estão contidas lá na doutrina do Antigo Testamento. Né? E aqueles judeus que não reconheceram em Jesus Cristo aquele Messias, que era o esperado desde os primórdios, né? O que aconteceu foi que eles aderiram então ao erro, eles se tornaram hereges, eles se apartaram da igreja por livre e espontânea vontade. Né? Que mais poderia ter feito Deus por eles do que mandar-se a si mesmo, né? A seu único filho, o Verbo encarnado, para ensinar a eles a doutrina, né? e dar-lhes a salvação. Que mais poderia ter feito ele pelos judeus. Então, é claro, boa parte dos judeus reconheceu ali o seu Messias, o seu Salvador, e então se tornaram católicos. Né? Tornando-se católicos, então eles permaneceram dentro da igreja, eles não entraram em outra igreja, eles permaneceram na mesma igreja que sempre existiu. E os judeus, aqueles que não reconheceram, então eles saíram da igreja e foram fazer algo diferente do que a igreja estava fazendo. E o mesmo acontece com todas as outras religiões. Então são todas falsas e nenhuma pode nos salvar, nenhuma pode nos ensinar o caminho da salvação. Portanto, né, todo esse papo de que existe santo budista, santo hindu, santo não sei o que, isso é tudo falso. Né? Os próprios professores do ICLS, eles muitas vezes ensinam, né, dizem, né, terem conhecido santos em outras religiões, etc., que é falso, evidentemente é falso. Né? Eles podem ter conhecido pessoas que, para um ignorante, né, na fé católica, pareça santo, possa talvez se passar por santo, porque talvez faça alguma cura, algum tipo de, né, tenha uma aparência de sabedoria, mas santidade evidentemente não pode haver fora da Igreja Católica. Eu estou falando isso aqui para católicos, né? Então o maometano que não acredita no que eu estou falando, eu não posso fazer nada, mas aquele que quer ser católico, ele tem que acreditar nisso, porque isso é a doutrina da Igreja, né?
E é muito simples verificar isso. Muito simples, porque nosso Senhor mesmo foi quem disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ora, se ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém vai a Deus, senão por meio de Jesus Cristo, como é que alguém pode ir a Deus por meio de Buda ou de Maomé? Evidentemente isso aí é impossível, é uma contradição. Você está negando aquilo que Cristo disse. Porque Cristo disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ora, se ninguém pode ir a Deus senão por Jesus Cristo, ninguém pode ser santo senão por meio de Jesus Cristo. Porque santo é aquele que está unido a Deus. Como é que alguém pode se unir a Deus sem Jesus Cristo? Não pode. Então, evidentemente isso é falso. Não existem santos em outras religiões. Porque são falsas religiões, né? E também, evidentemente, não existe sabedoria nessas falsas religiões, né? Então isso aqui virou uma peste. Você vê todo tipo de influenciador católico, etc. Não estou dizendo que por maldade, né? Mas ao menos por ignorância, ensinando que não, a gente tem que reconhecer essa sabedoria que existe nas antigas religiões, nas grandes religiões do mundo, né? Porque elas são o sustentáculo de grandes civilizações, etc, etc. E tudo isso é falso. Tudo isso é falso. E é muito simples de entender. Porque pode existir, sim, um conhecimento humano, puramente humano, dentro, e verdadeiro, humano e verdadeiro, dentro dessas falsas religiões. Por exemplo, o conhecimento arquitetônico, o conhecimento de matemática, o conhecimento de astronomia, o conhecimento da agricultura, etc, etc. Pode haver. Porque ele é um conhecimento humano, é da natureza humana extrair essas verdades das coisas criadas, né? Mas todos esses conhecimentos, todos esses bens, portanto, que na verdade são meios para a obtenção de um fim, vão ser mal utilizados por aqueles que não têm a verdadeira fé católica, porque só a Igreja Católica pode ensinar qual é o verdadeiro fim do homem e, portanto, qual é o bom uso de todos esses meios, né? Todas as falsas religiões vão ensinar isso de forma errada. Então você imagina lá aquele egípcio que construiu um templo enorme, sei lá, a deus Osíris, né, a um ídolo. O que esse cara não está pagando no inferno, né? Melhor para ele seria se ele não tivesse o conhecimento arquitetônico, porque ele não teria construído templo algum. Mas como ele construiu, agora ele tem que prestar conta disso. Então, se pode haver algum conhecimento humano fora da Igreja Católica, vamos dizer assim, ele é puramente humano e ele vai ser mal utilizado por essa falsa fé. E aqueles que tentarem buscar esse conhecimento humano fora da religião católica, eles vão estar, primeiro, se colocando em risco de perder a fé, porque é muito difícil que eles não vão, junto, não virá nada do erro, né? Nada da heresia. É muito difícil que alguém faça isso. E segundo, todos esses ensinamentos existem também, e de forma mais profunda, dentro da Igreja Católica, porque ela é uma tradição milenar. Ela vem desde os primeiros tempos. Então, todo esse ensinamento da vida humana, ela vem do passado, desde Adão até os nossos tempos, né? Evidentemente, hoje em dia a gente vive numa crise muito grande dentro da igreja e é difícil a obtenção desse conhecimento, porque ele não vem ao público, ele não está assim mais, não é mais de tão fácil acesso como era alguns anos atrás. Vamos colocar aí 100 anos atrás. Não é mais tão fácil acesso, né? Eles estão arrumando uma forma de fazer com que os livros e todo esse ensinamento seja esquecido, seja apagado. Sobretudo por meio da promoção desses falsos ensinamentos. E para terminar, então, o ICLS ensina também o erro de que existe uma astrologia cristã, e isso é falso. A astrologia, ela foi condenada pela igreja desde os seus primórdios. Se você pegar lá o primeiro catecismo conhecido, o Didaquê, o primeiro catecismo escrito, já condena a astrologia. Condena, inclusive, o estudo da astrologia. Basta pegar o Didaquê, é um livro pequenino, mas muito esclarecedor, sobre uma exposição da doutrina católica, e ali já se condena a astrologia. Então, como é que esse pessoal do CLS está ensinando de que não, na verdade a astrologia só
só é condenada pelo homem moderno, que a igreja jamais condenou a astrologia, que todo mundo pode praticar, estudar, ensinar astrologia sem cometer pecado. Isso é falso, isso é completamente falso. E essa falsidade ela só tem crédito hoje em dia na cabeça das pessoas, porque elas já não entendem mais o conceito de superstição. Então, sobretudo, a meu ver, as pessoas aderem a esse erro por conta da ignorância nesse ponto. Então, porque o que acontece é o seguinte, se a pessoa vai lá perguntar a seu padre, enfim, dizer, você não pode praticar astrologia porque a astrologia é superstição. Quando a pessoa escuta superstição, ela entende o quê? Ela entende que superstição é algo que não funciona. Então o cara vai lá, né, mexer lá com o mapa astral e o negócio não vai funcionar, não dá resultado nenhum. Só que, conforme ela vai estudando esse negócio, vai aprendendo, vai colocando em prática, ela vai ver que funciona. Ela vai ver que o negócio tem algum resultado. Né, que o fim a que aquela suposta ciência se propõe entrega algum resultado, ela consegue alguma coisa daquilo. E aí ela, opa, como é que isso aqui é superstição se eu estou vendo muito bem que funciona? Né? Então, isso aqui é a pessoa dizendo. Então, ela, evidentemente, ela vai deixar de lado aquelas pessoas que dizem não, que isso é superstição. Mas é por falta, né, do entendimento do que é superstição. O entendimento, segundo o conceito católico da coisa, não é que a coisa não vá funcionar. É que o problema é que quando a coisa funciona, funciona porque o demônio é quem faz funcionar. Então, o demônio é o pai da superstição, o pai do engano. Superstição é um engano, a pessoa está sendo enganada pelo demônio, achando que está fazendo alguma coisa, né, e aquilo que ela está fazendo está trazendo aquele resultado. Na verdade, quem está trazendo o resultado é o demônio e a pessoa não sabe. Então, é o que acontece na astrologia. É evidente que se alguém pegar ali o mapa astrológico, sei lá, desse momento agora, ela não vai conseguir saber nada sobre o futuro, em virtude dos astros e em virtude da dita ciência astrológica, que eu já falo um pouco sobre isso. Por quê? O que prova isso? Primeiro, toda ciência, quando ela é verdadeira, ela tem que ter um consenso. Se o cara é eletricista e ele quer fazer a instalação numa casa, ou ele faz a coisa de um jeito e o outro eletricista vai fazer a coisa do mesmo jeito, seguindo os mesmos princípios, as mesmas normas, ou a coisa não vai funcionar. Na astrologia não é assim. Na astrologia, quem conhece a astrologia sabe, cada astrólogo tem um método de interpretação diferente. Cada um segue princípios diferentes. Né? O único princípio que se segue em todos é o da simbólica, mas isso não significa nada. Então todas as técnicas são diferentes para cada astrólogo. Mesmo assim, eles conseguem obter resultados, ao menos aparentemente satisfatórios. E esse aqui é o problema. Quando a coisa funciona, né? Se ela não está funcionando em virtude da ciência que existe na astrologia, e evidentemente isso não pode acontecer, ela só pode acontecer porque tem alguém que está dando a resposta para ele. Então, essa pessoa está sendo influenciada pelo demônio, está recebendo sugestões demoníacas de como interpretar aquele símbolo, e com base nessa interpretação direcionada pelo demônio é que ela vai dar as respostas e vai acertar. É por isso que, por exemplo, um Marcos Monteiro consegue encontrar a carteira perdida de um cidadão, né? Ele diz, se a astrologia é superstição, como é que eu posso encontrar então a carteira do meu cliente, eu posso fazer isso, fazer aquilo? Ele pode sim, porque o demônio sabe onde é que está a carteira do fulano. Então ele vai direcionar por meio dessa interpretação simbólica para que a pessoa consiga encontrar a carteira. Tá? O demônio tem uma inteligência que a gente não consegue nem imaginar quão superior ela é à nossa, né? Conhecimento da natureza das coisas e assim por diante. Então, ele pode nos enganar muito facilmente, né? E quando a gente perde esse direcionamento, essa baliza que a fé nos coloca, a gente vai cair, não tem jeito, vai ser enganado, não tem como. Né? A Igreja Católica diz para ele, fuja da astrologia. Por quê? Porque você não pode ser mais inteligente que o demônio. Então, quando a pessoa já não quer mais se colocar sob o abrigo da Igreja Católica, ela vai cair nesses erros. E pior, achando que continua católica. Não continua. Né? Astrologia cristã, isso não existe. Não existe. Para quem não sabe, a astrologia cristã, acho que ganha, né, esse termo justamente por conta do livro do William Neely, que eu já li. Né? Como eu disse, eu estudei com ICLS, eu conheço o que está dito aí dentro. Então,
Não adianta dizer, ah, você não sabe o que está falando. Eu conheço, eu li esse livro inteiro, eu pratiquei essas coisas. E demorou até eu descobrir por que é que funcionava, né? Então o motivo é esse. Enfim, espero que tenha ficado claro, que esse vídeo ajude a que algumas pessoas, ao menos, enxerguem que elas não podem ser católicas e seguirem o ensinamento do ICLS ao mesmo tempo, ou uma coisa ou outra.